Olá pessoal, me chamo Ramon, sou consultor aqui especialista na Implanta Tecnologia e hoje vamos dar início ao nosso webinar falar um pouco sobre o Smart View, uma ferramenta de geração de relatório da TOTVS que veio aí para substituir alguns relatórios antigos e eu vou demonstrar agora um pouco algumas funcionalidades, algumas informações importantes para a gente poder estar demonstrando aqui nesse momento. Bem, primeiramente, o que é o Smart View? O Smart View nada mais é do que uma ferramenta multiplataforma, tá? Então ele roda tanto nos servidores Windows, Linux, que integra atualmente com as três principais linhas de produtos da TOTVS, que ele hoje está integrado com RM, com Proteus e com a linha DataSul. E dentro desse ecossistema de integração, ele hoje possui uma ferramenta de design de geração de relatórios um pouco mais amigável e um pouco mais, vamos dizer assim, para a parte de usuário. Então, ela é mais usual, é uma ferramenta um pouco mais usual, de fato, para que os usuários consigam extrair seus relatórios, suas análises ali de dados, seus relatórios em Excel de uma forma mais transparente, mais tranquila ali, sem tantos parâmetros, sem tantas informações. Então, ele é um novo gerador de relatório da TOTS, ele veio para substituir o antigo gerador de relatórios, que era o T-Reports, e ele veio com um visual um pouco mais moderno. Então, com isso, os relatórios T-Reports, a partir de outubro de 2024, que é o mês passado ali, em volta ali do final do mês de outubro, esses relatórios eles passou a não ter mais suporte pela TOTS. Então, ou seja, não é que quem usa o T-Reports vai deixar de utilizar, vai cair, não vai utilizar mais. E não funciona mais ou menos dessa forma. O que vai acontecer é que não vai ter mais o suporte. O que seria isso não ter o suporte? Se eu der algum erro ou qualquer tipo de evolução, não vai mais existir abrir chamada e a gente ter essa informação ali de resposta desse chamado. Então, a TOTS vai orientar que a gente migre esses relatórios T-Reports para o Smart View, que é a nova ferramenta de geração de relatórios agora, atualmente, que tá tendo ali a questão do suporte, melhorias e evoluções tecnológicas, beleza? E aí, o que vai acontecer com os relatórios padrões? Existe ali a possibilidade de gerar os relatórios padrões pelo Smart View, tanto dentro do Proteus quanto fora do Proteus, tá? Então hoje eu vou focar um pouco mais no Proteus, mas posteriormente a gente vai falar um pouco mais também sobre isso, como é que é dentro do RM e posteriormente também ali fora da plataforma, ali dentro da web, tá? Então esses relatórios, eles são utilizados, todos os relatórios ali padrões dos sistemas, eles vão ser migrados ali os principais relatórios eles vão ser migrados para ser utilizados 100% no Smart View. Então, com isso, acaba que esse desenvolvimento ali daqueles relatórios antigos que a gente utiliza, eles não vão ser mais utilizados ali dentro do... Eles vão ser descontinuados com o passar do tempo. Então, acredito-lhe que até meados de 2025, por aí, nas próximas releases, a TOTS tende a descontinuar esses relatórios padrões e vão utilizar basicamente esses relatórios que também vão ser desenvolvidos, vão ser transcritos para dentro do Smart View, tendo essas várias possibilidades de geração que a gente vai mostrar aqui agora. Beleza? Um outro ponto que é muito importante está relacionado a relatórios customizados. Então, o Smart View, ele possibilita a gente criar relatórios utilizando objetos de negócio padrão ou eu criar os meus próprios objetos de negócio. O que seriam esses objetos de negócio? O objeto de negócio nada mais é do que uma tabela, uma grande massa de dados, onde eu pego aquela massa de dados, jogo para dentro ali do Smart View e eu consigo construir relatórios a partir desse objeto de negócio. Então, eu consigo utilizar, desenvolver novos relatórios já com os objetos de negócio padrão disponibilizado pela TOTS e também consigo criar os meus próprios objetos de negócio, as minhas próprias estruturas de dados, jogar isso para dentro do Smart View e eu conseguir fazer o desenvolvimento desses relatórios ali customizados. Beleza? E aí, como funciona essa questão desses relatórios dentro do Smart View? Hoje, dentro do Smart View, ele utiliza três grandes frentes de geração de informação, vamos dizer assim. A primeira é relatórios
tabela dinâmica e visão de dados. Então, hoje são esses três principais possibilidades que a gente tem para poder fazer extração de dados para relatórios e insights. Então, hoje está homologado essas três. Eu acredito que futuramente deva vir algumas outras ali, como painéis, alguma coisa nesse sentido, mas atualmente nós temos essas três possibilidades. E como eu consigo acessar essas três possibilidades de geração do relatório? Hoje existe duas formas de acessar. Acessar diretamente via web, via site ali, pelo navegador, onde eu também consigo fazer a geração, a extração, a visualização do meu relatório, e eu também consigo fazer essa geração desse relatório também por dentro do meu Proteus. Então, meu Proteus ali, a partir da release 23.10, eu já consigo fazer essa geração desse relatório também por dentro do Proteus ali, web, com os mesmos parâmetros e as mesmas telas e informações que como se eu estivesse gerando dentro ali do Smart View. Então eu consigo acessar esses relatórios pelo menu ali do Proteus, e aí a gente consegue chamar lá os relatórios que está criado ou que foi desenvolvido lá dentro do Smart View. Então aqui tem uma tela aqui, basicamente onde a gente mostra um pouco como é que é essas visões de dados separado, e a gente vai mostrar também isso na prática. Como funciona o licenciamento? Você que já é cliente TOTS, você não vai pagar nenhuma licença a mais, nenhuma informação a mais, um valor a mais para TOTS para poder ter e usar o Smart View. Porque basicamente você vai utilizar uma licença TOTUSI, que é a licença que a gente já utiliza hoje para quem tem portal, para quem tem ali toda a parte de web service ali, já tá integrado, já está instalado no seu ambiente. Então, ele vai consumir uma licença somente quando eu vou buscar os dados, quando eu vou fazer uma consulta nos dados. Isso eu estou falando quando eu uso fora do RP. Dentro do RP, dentro do meu RM ou dentro do meu Proteus, ele vai consumir uma licença do meu módulo. Então, ou seja, fora do Proteus, quando eu vou consumir os dados, eu uso uma TOTUSI, e dentro do meu Proteus, quando eu vou fazer a geração do relatório, eu vou lá e faço e uso uma licença do módulo. Dentro da web, acessei, gerei o meu relatório. Na hora que eu sair, essa TOTUSI ela deixa de ser consumida e aí fica livre para ser utilizado em outro momento. Beleza? Eu vou demonstrar aqui agora uma geração de alguns relatórios dentro do Proteus e dentro ali do Smart View, View Web. Então, vou começar aqui por dentro do Proteus. Então, aqui, o meu Proteus ele já está migrado com a release 24.10. Então, ele já está aqui no tema Dark. Então, eu vou acessar ele aqui. Beleza, eu vou entrar aqui no módulo 7, no módulo de folha de pagamento. Vou fazer a geração aqui de um relatório de recibo de pagamento, por exemplo. Esse relatório de recibo de pagamento, ele foi completamente remodelado. Então, um exemplo, o pessoal que mexe com folha de pagamento sabe que os relatórios ali que a gente tem dentro da folha de pagamento são relatórios ali bem difíceis de ser utilizado ali, muitos parâmetros, e às vezes a informação sai muito ali quebrada. Então, essa nova visão do Smart View, ele traz um pouco até mais de clareza ali no visual, a página maior, as informações mais claras ali na tela, mais cores também trouxe. Então, isso facilita também muito ali para vocês mandar esse relatório ali para alguém, para algum setor específico, você consegue trazer isso de forma mais tranquila. Então, aqui dentro do Smart View, ó, eu acessei por dentro do Proteus, então alguns relatórios eu vou ter várias possibilidades de estar tirando esse relatório, de estar gerando esse relatório. Então, a primeira delas é, dentro do Proteus, no caso desse relatório específico, alguns relatórios eu vou ter as três possibilidades de gerar. Tanto gerar ele com visão de dados, relatório ou tabela dinâmica. Nesse relatório específico que eu vou gerar aqui, que é no caso da folha de pagamento, ele existe duas possibilidades de eu gerar ele. Tanto por visão de dados, tanto por relatório, que de fato é o PDF ali. Então, vou confirmar aqui. Um outro ponto bem interessante aqui, que a tela de parâmetro, ele não tem mais a possibilidade de eu utilizar parâmetro aqui, porque agora os parâmetros passou a ser utilizado na tela, então eu vou informar esses parâmetros na tela. Aqui eu tenho algumas outras possibilidades de poder gravar aqui e também importar isso para alguma outra tipo de extensão específica, ou também fazer o envio desse relatório aqui também por e-mail. Então eu vou aqui na parte da tela, vou botar aqui para imprimir.
Beleza, ele vai carregar já aqui a minha parte onde eu consigo colocar os meus parâmetros, eu consigo esconder também os meus parâmetros. Então aqui é o meu recibo, meu relatório de folha de pagamento, viu que a tela já está um pouco mais amigável, a questão do parâmetro aqui também, na geração de relatório antigo eu tinha que sair do relatório ali, voltar, então aqui agora eu não preciso mais fazer isso. Aqui dentro eu consigo ver qual foi o parâmetro que eu utilizei para gerar esse relatório que acabou de ser gerado em tela. Um outro ponto também que é legal é a exportação disso. Dentro do própria tela aqui, eu já consigo fazer a exportação para algum desses tipos aqui específicos. Então vamos vir aqui, vou fazer a geração aqui de um recibo, só para a gente poder demonstrar aqui como é que isso fica dentro do Proteus. Colocando aqui um período específico, vou colocar aqui uma semana. Beleza. Vou colocar aqui o período também. Semana, centro de custo. Esses relatórios, esses parâmetros aqui, você informou uma vez, a próxima vez que você for gerar, ele vai gravar o parâmetro aqui e você não vai precisar mais preencher de novo. Dentro do Smart View, na release que eu estou utilizando lá, ele ainda não está gravando o parâmetro. Mas eu acredito que nas próximas, esse parâmetro ele também vai ficar gravado da última vez que eu fiz a geração dele. Deixa eu colocar aqui a situação de todos. De categoria, mensalista, o departamento. Beleza, visualização, não, beleza. Beleza? Então aqui ele fez a geração do meu relatório, viu que ele tem, eu também tenho aquele recurso aqui dentro dessas novas tecnologias ali de geração de relatório, que é onde eu consigo também esconder e ver a quantidade de páginas aqui no cantinho. Então aqui ele trouxe um relatório aqui um pouco mais, uma visão um pouco mais limpa, né? Então eu tenho aqui o recibo de pagamento, tenho uma parte do líquido que ficou aqui em cima agora, ficou bem legal. Então assim, eu tenho um relatório bem mais remodelado. Eu tenho aqui a parte de desconto, onde eu tenho ali marcado, ou até mesmo em negrito aqui, algumas informações preenchidas de base. Então, isso aqui foi gerando dentro do Proteus. A gente vai pegar esse mesmo relatório aqui e vou fazer a geração dele também externamente, só para mostrar para vocês também como é que isso também é gerado quando eu estou acessando o Smart View fora da web. Então, deixa eu compartilhar aqui, deixa eu voltar aqui no meu navegador. Então, eu já estou aqui dentro do meu navegador. Aqui também ele já traz também o meu endereço, o meu login aqui também, vou acessar com a minha mesma senha lá do Proteus. Beleza, então tá aqui o visual dele quando eu estou utilizando na web. Aqui também eu consigo utilizar o tema Dark, parametrizado aqui em tela, para que ele fique com a telinha preta também, igual é lá no Proteus. Então aqui eu consigo fazer essa parametrização aqui para poder deixar a tela pretinha aqui também. E aqui eu tenho uma possibilidade de ver aqui quais foram os últimos relatórios que eu acessei. E tá aqui as grandes vertentes aqui de distribuição de relatórios, onde eu tenho relatórios, tabela dinâmica e visão de dados. Então, aqui dentro, toda vez que eu gero um relatório lá no Proteus e eu volto aqui para minha tela, ele automaticamente, como a integração é feita via API, esse relatório ele acaba aparecendo aqui no momento que eu abri ele lá, não preciso nem gerar. Eu só abri ele lá, a API conecta e ele vai lá e aparece aqui, fica disponível aqui para mim também fazer a geração dele. Então, eu vou clicar aqui dentro de relatório, ele vai carregar aqui todos os relatórios que eu já fiz a geração dele, e a gente vai gerar aqui o recibo de pagamento, que foi aquele mesmo que eu gerei ali pelo Proteus. Então, eu vou preencher aqui também aqueles mesmos parâmetros que eu preenchi na tela lá dentro do Proteus, só para vocês poderem visualizarem como é que esse relatório é gerado também na web, para a gente ver também que tem essa possibilidade de fazer essa geração. E aí eu vou demonstrar também fazendo a geração de um relatório em tabela dinâmica e em planilha ali de Excel, só para a gente poder ver também como é que dentro do Smart View a gente tem alguns recursos bem legais que a gente consegue trabalhar ali, filtros e até mesmo trabalhar alguma forma ali de extração de dados e configuração de dados para melhor análise. Vou colocar aqui todas as situações, categorias também. Beleza.
os departamentos. Tranquilo, botei aqui para exportar. Beleza, então aqui na tela também a mesma geração que a gente visualizou lá dentro do Proteus. Então aqui eu consigo fazer a impressão dele, eu consigo também exportar ele, baixar ele direto, também fazer alguma exportação em algum formato específico. É os mesmos recursos que eu tenho aqui no navegador, são basicamente os mesmos recursos que eu tenho lá na minha tela, lá dentro do meu Proteus. Então, esse mesmo relatório aqui, eu vou fazer a demonstração de um outro relatório aqui. Vou fazer aqui a geração de um relatório de natureza financeira. Vou pegar aqui um exemplo qualquer, porque essa quantidade de parâmetros aqui é menor. Vou pegar aqui natureza financeira. Então aqui também ele gera também relatórios. Deixa eu só voltar aqui, que aqui provavelmente eu não vou ter nenhum dado. Deixa eu só voltar aqui. Essa aqui é uma base nossa de teste. Vou colocar aqui todas para ver se ele vai gerar. Beleza. Trouxe aqui. Então, trouxe aqui certinho nossas naturezas. Então, as naturezas lá, aquele relatório de natureza que a gente utiliza lá dentro do financeiro, a gente consegue demonstrar aqui. Então, o que que a TOTS se preocupou? Basicamente, a maioria dos relatórios, que são ali os relatórios mais utilizados, de fato, ali por cada módulo, eles já foram transcritos aqui para o Smart View. Então, eu consigo fazer a geração dele tanto em relatório, quanto em planilha dinâmica ali, e quanto também em visão de dados. Então, eu já tenho relatórios que eu consigo fazer essas três possibilidades dentro aqui do Smart View e dentro do Proteus também. Outro recurso que é bem legal, que é o recurso que é de cópia de relatórios. Então, como é que funciona isso? Eu consigo pegar um relatório que é padrão, que eu exportei, que eu utilizei ali, que eu busquei das APIs da TOTS e consigo fazer uma cópia dele. No momento que eu faço uma cópia dele, eu consigo fazer a edição desse relatório e ver basicamente quais foram os datasets ou quais foram as informações ali que eu utilizei dentro desse relatório. O que que a TOTS está utilizando para poder montar esse relatório, ou até mesmo modificar esses relatórios ali de forma mais tranquila, que eu falo entrar dentro do relatório, mudar a minha logo, mudar alguma coisa, alguma descrição, alguma coisa. Então eu consigo fazer uma cópia desse relatório e dentro dessa cópia eu consigo fazer edição, ver qual foi ali o data server que a TOTS utilizou, então eu consigo fazer essa rastreabilidade ali, esse ajuste dentro desse relatório. Então, mostrando aqui de novo, eu fiz uma cópia desse folha de pagamento. E aí aqui, os relatórios padrões eu não consigo fazer a edição dele, mas quando eu crio uma cópia eu já consigo. Então, o que que eu consigo fazer? Eu consigo editar o nome dele, eu consigo verificar quais foram os objetos de negócio que a TOTS utilizou para construir esse relatório, e eu consigo vir aqui na parte de design, onde eu consigo visualizar como que esse relatório foi montado. Então, aqui dentro dessa parte de design eu consigo ver, falando aqui em linguagens mais técnicas, quais foram as queries que utilizou, se tem alguma integração aqui via API, se ele chama algum fonte. Aqui eu consigo fazer a alteração da minha logo para colocar a logo da minha empresa. Consigo mudar aqui algumas descrições. Salvei, disponibilizei, beleza. Outro ponto também que é bastante legal é que a gente consegue também fazer o compartilhamento desse relatório. Então eu consigo vir aqui nesse relatório e compartilhar ele com algum usuário da minha base. Então se eu vim aqui procurar os usuários da minha base, eu consigo fazer o compartilhamento dele por aqui. Eu consigo, apareceria aqui o meu cadastro de usuário, que tem lá dentro do meu sistema, e eu conseguiria fazer esse ajuste aqui, esse compartilhamento do relatório para que essa pessoa também conseguisse visualizar esse relatório. Outro ponto também que é legal quando eu faço esse compartilhamento, ó, eu tenho um usuário aqui, eu vou compartilhar para esse usuário. Eu consigo dizer qual a permissão que esse usuário que eu estou compartilhando o relatório vai ter. Se ele vai ser um editor, se ele vai ser um leitor. Se ele for um editor, ele consegue acessar os objetos de negócio e editar. Se ele for só leitor, ele só vai conseguir ali fazer a visualização desse relatório. Bacana? Então, vou voltar aqui, dentro da parte do relatório é isso. Vou voltar aqui para dentro da parte de planilha dinâmica. Então, eu vou fazer aqui a geração de uma planilha dinâmica. Vou pegar aqui o cadastro de ativo. Vou colocar aqui os parâmetros do cadastro de ativo. Deixa eu só voltar no parâmetro aqui.
acho que no meu cadastro de ativo aqui eu não vou conseguir gerar nada. Deixa eu pegar um outro relatório que vai ter aqui. Razão. Razão não, deixa eu pegar aqui posição do título. Acho que posição do título aqui vai ser mais tranquilo. Deixa eu pegar aqui todos os fornecedores. Todos os prefixos. Todos os títulos. Vou botar aqui uma data de pagamento bem para trás, que essa base aqui vai ter bem para trás. Então, aqui dentro dessa parte da planilha dinâmica, da planilha dinâmica, eu consigo fazer aqui, criar filtros, gerenciar aqui qual a informação que eu vou querer visualizar ali na tela, se eu quero tirar, se eu quero somar. Então, assim, ele tem bastante recurso que a gente pode ir explorando para que a gente consiga tirar ali gerar ali o nosso relatório ali da melhor forma que a gente consiga extrair ali a análise de forma mais consistente. Então aqui, ó, no meu relatório de posição, então aqui o que eu consigo fazer? Consigo jogar aqui, consigo criar colunas aqui, jogar aqui dentro da coluna, é como se fosse de fato uma tabela dinâmica do Excel. Então ele traz aqui os meus valores, eu quero agrupar por coluna, eu quero agrupar aqui por fornecedor, aqui eu tenho alguns recursos também que eu consigo configurar colunas, eu consigo também parametrizar alguma coluna específica para que ele faça algum cálculo, eu consigo selecionar qual a coluna que eu quero, adicionar alguma formatação específica para dentro de cada coluna. Então, assim, num próximo momento, a gente pode até demonstrar como que a gente cria e constrói uma tabela dinâmica ali do zero, um relatório ou até mesmo uma visão de dados. Então aqui ele tem todos esses recursos que eu estou falando aqui, ele dentro do Proteus ele abre da mesma forma e ele executa nesse mesmo nível aqui de detalhe aqui, de quebra, e aí a gente consegue trabalhar com uma informação aqui onde a gente consegue arrastar, fazer filtros inteligentes, ele consegue abrir aqui por valor, então ficou uma visualização um pouco mais ali objetiva ali para o nosso negócio, beleza? Vamos seguir aqui para uma geração de visão de dados. Então aqui dentro da visão de dados também vou fazer a geração aqui de um cadastro de ativo. Deixa eu pegar aqui um bem. Aqui. Beleza, ele trouxe aqui o meu cadastro de ativo. Então, dentro da visão de dados, também consigo fazer a mesma coisa. Eu consigo tirar alguns filtros, fazer alguns agrupadores. Aqui dentro eu consigo consultar também, ó, dentro dessa aba aqui, ó, que está abaixo da lupa, eu consigo fazer consultas, filtros rápidos. E isso é muito rápido. Você viu, pessoal, que eu coloquei aqui, porque também eu tenho uma quantidade menor de dados, né? Mas se eu tivesse aqui uma quantidade maior de dados, esse filtro aqui ele demoraria alguns segundos, mas ainda assim, essa parte de filtro um recurso bem interessante. E aqui, basicamente, eu tenho também a possibilidade de exportar também esse relatório para algum outro formato específico, consigo ver os filtros que eu fiz, eu consigo recolher todas as informações que tem dentro desses relatórios de posição de título, consigo aqui, de cadastro de ativo, na verdade, consigo fazer a exportação dele, consigo ver se tem algum campo aqui que está escondido, que eu consiga visualizar isso de forma mais clara. Então, é basicamente isso. Explorando ainda um pouco a tela aqui do Smart View, aqui eu tenho o cadastro de administrador, que no caso é o perfil. Aqui eu tenho algumas notificações que eu consigo visualizar qual é a versão que eu estou utilizando e se tem alguma versão que eu estou para trás e como é que funciona essa questão de atualização. Eu não preciso, igual o Proteus ou até mesmo igual o RM, aplicar um pacote de atualização para que o meu Smart View ele seja atualizado. Isso é feito de forma automática. O Smart View ele está plugado lá dentro do meu servidor e ele tem um serviço criado lá. E esse serviço ele está ligado na web. Então a partir do momento que a TOTS libera alguma correção ou alguma atualização ou alguma correção específica do Smart View, automaticamente o meu servidor vai receber aquilo e eu vou conseguir receber aquela atualização instantânea, vai ser indiferente para o usuário. Eu não vou precisar parar o meu Smart View, parar a minha geração de relatórios para que eu consiga fazer a geração do meu relatório. Isso é de forma transparente. No momento que a TOTS libera, o meu servidor vai receber essa atualização, vai gerar. Dentro lá da minha administração do servidor também, eu consigo voltar também caso eu queira utilizar outra versão anterior a que foi liberada.
migrada, eu também consigo fazer essa geração também por lá. Então, ainda aqui eu tenho também um cadastro aqui de pastas, onde eu consigo criar pastas de compartilhamento, que eu consigo criar e desenvolver relatórios e compartilhar com os usuários da minha base, e o que eu tenho uma parte de conectores. Essa aba de conectores, ele vai aparecer apenas para o usuário administrador. E dentro dessa parte de conectores, falando aqui um pouco mais tecnicamente, e aqui é onde eu consigo fazer, de fato, a minha conexão lá com a minha API do Proteus e onde eu consigo criar outro conector. Se eu quiser também fazer um conector via SQL, onde eu consigo setar aqui qual é o meu servidor, as minhas portas, o meu login do banco, e eu consigo desenvolver uma query aqui dentro do Smart View para eu poder criar ali os meus objetos de negócio. Bacana? Então vamos voltar aqui para o meu slide, dando sequência aqui. Só a título de curiosidade também, basicamente hoje a TOTS tem dentro de cada módulo uma quantidade bem expressiva de relatórios já desenvolvidos. Aqui, pessoal, ainda está na release 23.10, então eu acredito que na 24.10 já tem muito mais relatório do que já está aqui dentro desse levantamento. A TOTS constantemente está fazendo essas atualizações de relatório. A cada dia que passa, mais relatórios estão sendo desenvolvidos, mais relatórios estão sendo migrados, e a tendência é que na próxima release, ano que vem, 2025, a maioria dos relatórios, a maioria dos clientes já estejam utilizando o Smart View, e aí alguns relatórios ali, padrão que a gente utiliza hoje, eles vão deixar de ter manutenção. Você vai continuar fazendo a geração dele, porém o interessante é que você já vá migrando seus relatórios, já vá desenvolvendo, já vá direcionando a sua equipe, a sua empresa ali, o seu setor, para que utilize já essa nova ferramenta, até porque isso vai ser o futuro daqui alguns anos. Então, para a gente já ir pegando esse desenvolvimento, essas informações, utilizando de fato, explorando o que a ferramenta de fato, o que o gerador de relatório tem ali para nos oferecer. Então, a gente separou aqui algumas dúvidas aqui, a gente vai até tirar algumas delas aqui bem rápido, só para não ficar muito longo. Como é que eu faço a disponibilização desses relatórios customizados? Então, como é que funciona isso? Dentro do relatório, dentro do Proteus, eu não consigo desenvolver dentro do Proteus ou dentro do RM, eu ainda não consigo desenvolver relatórios para poder disponibilizar dentro do menu. Então, como é que é feito esse desenvolvimento? Esse desenvolvimento, basicamente, eu desenvolvo esse relatório dentro do Smart View, da ferramenta da plataforma web, faço a minha criação do meu objeto de negócio, faço o desenvolvimento dele todo por lá, e aí, posterior a isso, depois que eu fiz esse desenvolvimento, eu consigo chamar aquele desenvolvimento, aquele objeto de negócio que ficou criado, eu consigo chamar ele dentro do meu menu, dentro do meu configurador ali, eu consigo chamar aquilo via menu. Então, eu consigo desenvolver o relatório customizado lá na plataforma do Smart View e eu consigo chamar ele para dentro do meu Proteus. No meu Proteus eu não consigo ainda desenvolver isso. Então, a gente pode depois fazer uma série específica só de desenvolvimentos de relatório. A gente pode ir do mais básico até o mais complexo, onde a gente pode disponibilizar para vocês ali o passo a passo de como é que é feito ali cada relatório, cada grid, como é que eu posiciono cada informação ali do campo. Aí, um outro ponto, eu consigo desenvolver, o segundo item aqui, eu consigo desenvolver relatórios criando os meus próprios templates ali padrão ali, eu consigo desenvolver próprios templates, ou então eu consigo utilizar templates padrões da TOTS. Então a TOTS, eles disponibilizam ali alguns templates padrões, que eu consigo inclusive fazer o download disso dentro do site, e aí eu consigo fazer o desenvolvimento de algum relatório específico dentro desses templates específicos. Outro ponto é sobre a importação e exportação de relatório. Como efetuar exportação e importação de relatório? Essa pergunta eu já respondi lá atrás, mostrando nessas novas versões. Eu ainda tenho essa possibilidade de exportar e importar relatório, só que agora eu tenho um recurso um pouco mais rápido e ágil, que é a cópia do relatório. Então eu não preciso exportar e depois importar. É basicamente copiar ele, eu já consigo fazer essa cópia. Mas eu também consigo exportar. Um exemplo, um cliente desenvolveu um relatório específico e me passou esse relatório para eu utilizar na minha base também. Então eu peço para ele o arquivo, ele me dá o arquivo, eu vou lá e faço a exportação dele. Como efetuar a migração de relatórios T-Reports para Smart View? Isso aqui também é um tema muito, muito legal, pessoal, a galera que já utiliza aí o T-Reports.
E é uma rotina bem simples também, claro que tem ali um nível técnico para poder fazer esse tipo de migração, mas é bem tranquilo, tem um TDN da TOTS, depois a gente vai deixar disponível aqui embaixo aqui para vocês o link desse TDN, onde vocês conseguem visualizar como é que é feito essa migração de relatório, é super simples também. Eu consigo, um outro ponto, uma outra pergunta também que o pessoal pergunta bastante é se eu consigo customizar um relatório padrão. Isso foi como eu mostrei também há uns passos atrás. Eu não consigo customizar um padrão, não consigo editar um padrão, mas eu consigo fazer uma cópia de um padrão e dentro desse padrão eu consigo editar e customizar a informação ali da forma que eu achar mais ali viável ali pro meu negócio. Dentro do Smart View aqui, outra pergunta, se eu consigo criar relatórios complexos. Dentro do Smart View, sim, é possível, você consegue criar relatórios de complexidade média, alta e baixa, tanto relatórios ali em PDF, quanto visão de dados e planilha em Excel. Efetuar a instalação desde o início, perguntou também se é simples de efetuar uma instalação no início, a gente também pode demonstrar, depois num outro momento mais ali detalhado de como é que é feito essa instalação, também é muito simples dentro do servidor, você vai baixar um executável, vai abrir o local que você quer instalar, você instala, configura as suas portas e está feito, é só utilizar. E o recurso de compartilhamento de relatórios, que é aquele recurso que eu mostrei para vocês ali, que a gente também consegue fazer o compartilhamento de relatórios dentro do Smart View. Bacana? Então, pessoal, é isso por hoje, né? Acho que ficou claro que o que a gente queria passar. E acompanhe a gente nas redes sociais, sigam aí o nosso canal, que em breve a gente vai estar soltando vídeos ali relacionado a todo esse processo de Smart View e algumas outras novidades, tanto da linha Proteus quanto da linha RM. Muito obrigado e aquele abraço. Valeu!